Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Terminando a nossa leitura da carta aos Gálatas, hoje é o último capítulo de Gálatas, o capítulo 6. Vimos o quanto o apóstolo Paulo nos ensinou a respeito da graça de Deus, a respeito do evangelho, do favor de Deus, para nós vivermos essa vida gloriosa que temos em Cristo Jesus. É pela fé na suficiência do que Cristo fez. Não depende de nós, depende de Cristo. Nós precisamos apenas crer, abrir o nosso coração, nos rendermos a tudo aquilo que Cristo fez para recebermos. Hoje eu quero ler com você, capítulo 6, os versículos 8 e 9. Está escrito assim: Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amados, esse contexto aqui em que está escrito isso é bem interessante, porque alguns versículos antes ele vai falar assim: olha, cada um examine os seus próprios atos, as suas próprias atitudes, sem se comparar com ninguém. No sentido de exerça o seu chamado, viva a sua vida cristã sem ficar se comparando com os outros. Simplesmente receba a plenitude da graça de Deus e viva isso. Não se compare com os outros. Não queira se orgulhar comparando-se com os outros. Eu faço muito mais do que aquele, eu isso ou aquilo. Porque nós já vimos que o evangelho não é vivido por obras. O evangelho é vivido pela graça, pela fé. O evangelho é vivido pela fé. Obras caracterizam um esforço próprio, humano. Isso não significa que nós não realizaremos obras, mas como eu já mencionei em outro áudio, as nossas obras são consequência do que somos, do que recebemos em Cristo Jesus, e não o pré-requisito para conquistarmos alguma coisa. Essa mentalidade de fazer as coisas para conquistar algo de Deus é que precisa ir embora. Essa mentalidade precisa ir embora da nossa vida. Tudo o que fazemos é porque já recebemos de Cristo. É como consequência do que recebemos, do que somos em Cristo Jesus. Somos filhos, somos amados, fomos adotados por Deus, por isso manifestamos as boas obras. Não as realizamos para conquistar nada. Essa mentalidade de que fazemos para conquistar precisa ir embora. Abra o seu coração, abra a sua mente aí, em nome de Jesus. E nós lemos aqui: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Ou seja, as nossas obras, amados, não são para nós nos gloriarmos diante dos outros. As nossas obras não são para ficarmos aí, olha, eu faço muito mais do que fulano de tal. Não, amados. Realizar as obras de Cristo para tentar se orgulhar, para tentar se ensoberbecer, é semear para a carne. E quem semeia para a carne vai colher destruição. Agora, quem semeia para o Espírito, ou seja, quem realiza as suas obras compreendendo que elas são consequência, que elas vêm da vida nova que recebemos em Cristo, aí vai colher o quê? Vai colher vida eterna. Amados, isso aqui está falando sobre motivação. Por isso que ali nos versículos anteriores fala, no 4, vou ler com você: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Isso está falando sobre a motivação do nosso coração. Nós realizamos as boas obras por quê? Realizamos o nosso chamado por quê? Aí vem o 8. Se você semear para a carne, querendo trabalhar apenas para se ensoberbecer, para conquistar lucro, isso ou aquilo, você vai colher destruição. Por quê? Porque de Deus não se zomba. É o que fala ali no versículo 7. O que o homem semeia, ele vai colher. Que nós possamos semear as boas obras que provêm do Espírito, amados. Que nós não vivamos mais como natureza terrena, porque não somos mais natureza terrena. Que nós não vivamos mais
como natureza caída, porque não somos mais natureza caída. Recebemos a nova vida em Cristo Jesus e precisamos perseverar em crer e manifestar essa vida que recebemos. É por isso que no versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Muitas pessoas ficam aí, eu vivo, eu creio, eu vivo pela fé, mas aí só recebo injustiça, só recebo isso, tô cansado. Não, amados, vale a pena viver pela fé, vale a pena confiar em Cristo Jesus, vale a pena confiar na suficiência de Cristo e semear pelo Espírito e para o Espírito. O Senhor mesmo depositou a sua vida em nós. Nós temos boas sementes para semearmos, porque o Senhor mesmo já colocou isso dentro de nós. Não desanime, não olhe as circunstâncias ao redor, não queira se orgulhar, se ensoberbecer diante dos outros. Pelo contrário, permaneça firme naquilo que você recebeu de Deus, não se canse de fazer o bem e tenha certeza que você vai colher. Porque aquilo que nós semeamos no Espírito e para o Espírito, nós colhemos e colhemos vida e vida eterna. Vamos orar? Pai, muito obrigada pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigada porque o Senhor mesmo já depositou, Pai, tudo que nós precisamos. Senhor, no Espírito e pelo Espírito nós podemos semear sempre para a sua glória. Podemos realizar sempre as boas obras do Senhor. Nos ajuda a compreendermos, Pai, que nós vivemos por seu intermédio. Nos ajuda a compreendermos que o seu Espírito habita em nós. Nos ajuda a compreendermos a plenitude dessa graça. Nos ajuda, Pai. Não queremos mais viver como se estivéssemos longe do Senhor. Não queremos viver como se estivéssemos numa corrida para conquistarmos as coisas. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos, Pai. Nos ajuda a permanecermos, a perseverarmos em crer na suficiência de Cristo Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.